Eu falei que você é dançarina, tem que entrar dançando. Ah, tá bom, já entrar de novo volta. então, peraí. Fala, galera! Pro vídeo de hoje, eu trouxe uma pessoa que vocês vão adorar. Assim, a descrição inicial é sempre a mesma, porque quem é do time tem sempre essas características iniciais. Ele é lindo, ele é inteligente, ele é sensual e agora ele é dançarino da Unirio. Ele colecionou, ano passado, aprovações em medicina em faculdades públicas do Rio de Janeiro. Ele não se contentando em ser aprovado na UERJ, ele também foi aprovado pelo Enem para a Unirio, que é a faculdade de escolha dele. Com vocês, Pietro! Eu falei que você é dançarina, tem que entrar dançando. Ah, tá bom, já entrar de novo então, peraí. Vai, dançando. Péssimo! Eu não sabia o que fazer. Delírio ele, por favor. Péssimo! Pietro, conta pra gente, como foi ano passado, como foi do anonimato ao estrelato, essa coleção de aprovações. Você esperava por isso? Não, tipo, não mesmo. Assim, ainda mais começando bem no início do ano, quando a gente... Faz isso. Conta uma trajetória rápida de como foi sua passagem por aqui. Quando eu entrei aqui, eu tava super assustado, porque a gente chega aqui, você chega na primeira aula, um monte de gente respondendo um monte de coisa que já sabe muito, e você fica assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Turma do ano passado. Aí eu tava com super frio na barriga, mas durante o ano, conforme a gente foi, tanto ganhando conteúdo quanto ganhando confiança, no final do ano eu já tava outra pessoa, tipo, totalmente diferente. E eu tava muito confiante já, sabe? Tipo, eu sabia que eu tinha feito a minha parte, que eu tinha feito tudo possível e era só torcer para continuar dando tudo certo, mas eu não esperava que fosse dar tão certo assim, mas só esperava que fosse dar algum bom. Mas assim, em relação a essa confiança, que elementos assim ao longo do ano te fizeram ir adquirindo essa confiança? No que você se baseou para trabalhar o teu emocional e se tornar uma pessoa mais confiante? Porque a gente sabe que isso não é uma realidade, nem sempre foi assim. Não. Então o que aconteceu? Olha, em primeiro lugar foi mais estudar mesmo, porque a primeira parte para você ter confiança é você estar confiante que você sabe a matéria, que você estudou. Não adianta nada você trabalhar a cabeça se você não está com conteúdo bem solidificado, se você não estudou, porque eu acho que o pior do que você ir para a prova sem saber uma matéria, que nem sempre vai cair, é você ir com aquele peso na consciência de que você tinha que ter estudado mais e isso é horrível. Então, a primeira parte foi isso. E o outro foi trabalhar o emocional, sabe? Tanto trabalhar o emocional para fazer prova, trabalhar o meu emocional de confiança em mim, trabalhar que é uma construção, leva um tempo, não é uma coisa fácil. Então, eu sabia que o que eu podia fazer no momento eu tinha feito. E a gente também tem que saber que existem variáveis que vai além da gente, né? Existe um sistema de notas, uma pessoa que vai corrigir sua redação que nem sempre ela vai levar em conta tudo que ela deveria levar. Então, assim, torcer para dar certo, mas saber que tinha feito tudo possível. Então, eu acho que isso que você tocou agora é um ponto que realmente eu sinto que preocupa muito as pessoas. As variáveis que não estão sob seu controle, né? E se eu der o azar, como algumas pessoas já viveram esse drama, de ter a minha redação corrigida por alguém que não vai me pontuar como eu deveria. E se por acaso cometerem um erro da minha correção da minha prova de biologia da UERJ? E se eu não passar por uma variável que não está no meu controle? Você acha que vale a pena se preocupar com isso? Você acha que isso é um foco que realmente vale tirar o sono, vale tirar a paz de um estudante que está se preparando para o vestibular de medicina? Cara, não. Porque isso é muito se, é a probabilidade muito pequena. E como diz a Alice, que é a psicóloga que acompanha o time, o si nunca vem sozinho. A Alice fala que o si ele vem enxurrada, né? Quando você começa a duvidar, o primeiro si puxa mais um si, mais um si, mais um si, daqui a pouco você está completamente soterrado por aquela dúvida e você não está mais conseguindo fazer o que cabe a você fazer, que são as suas variáveis controláveis, né? A sua parte. Sim. Você não está mais fazendo a sua parte porque você entregou o jogo à mercê do destino. E você tenta começar a tentar pôr a culpa disso em outras situações para você não assumir a sua própria culpa, né? Eu não acho mesmo que vale a pena ficar pensando nisso, porque se a gente for pensar nisso, a gente não vai estudar. Eu tenho falado muito com a galera isso nessa reta final, sobre o estado de espírito. Se você já vai para a prova com o estado de espírito de quem perdeu, metade da coisa já deu errado. Porque
se existem uma série de variáveis que a gente não consegue dominar, então pelo menos a nossa parte a gente tem que fazer, inclusive acreditando que vai dar certo. Acreditar faz parte. Vou fazer uma citação assim bem Ariano Suassuna agora, né, que ele diz que se você bota muita fé em algo que você convictamente sabe que você não está preparado, você é um tolo, né? Você está sendo um bobinho. Mas, ao mesmo tempo, se você está pessimista, o tempo todo jogando contra si, sabendo que você fez sua parte, sabendo que você está preparado para aquilo, cara, você é um pessimista muito chato. Exatamente. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio, foi o que você falou. É saber que esse é um processo muito concorrido, saber que são poucas vagas para muitas pessoas que estão batalhando firme por isso, mas saber que é possível. Se você se dedicar, se você correr atrás da melhor preparação, se você estudar bastante e cuidar do seu emocional, 90% já deu certo, né? E falando sobre esse assunto, né, essa temática, eu gosto muito que esse vídeo, ele sempre traga a realidade, assim, que a gente desmistifique o aprovado super-herói e super-heroína. Aquela pessoa existe, perfeita, né? Não existe. Aquela pessoa perfeita, né, que alcançou a aprovação, assim, porque ela flutuou durante 1, 2, 3 anos, sei lá quantos anos, em nuvens, ela era plena, ela era analisada, ela era uma pessoa, né, um gênio, um QI altíssimo. E, na real, a gente sabe que essa não é a realidade de 99,9% dos aprovados. Então, teve algum momento que você duvidou? Vários. Isso é muito comum. Sabe, o momento que você está fazendo, tipo, você está fazendo um simulado, a gente tinha vários, e você está no meio de uma questão, e aí você vê assim, cara, essa questão eu não sei fazer, aí você começa a querer, a cabeça tenta sabotar, né? Você começa a querer pensar, caraca, se essa questão caísse, eu não ia saber, eu ia entrar... E é aquele momento que você tem que, tipo, parar, tipo assim, parar de palhaçada, pula. Esses momentos aconteciam, momentos também que a gente estava estudando, quando eu fazia muito planejamento da semana, né? As coisas que eu tinha que fazer. E aí, quando eu via que eu estava me atolando, eu não conseguia fazer, eu falo, caralho, e a cabeça dá aquele nó, e você tem que parar, respirar e falar assim, não, vamos com calma. Mas existe esse momento. Um outro momento de dúvida também que rolou com você ano passado, que para mim foi muito marcante, acredito que para você também tenha sido, foi o início da reta final UERJ. Passado o Enem, aquelas 3 semanas de uma batida super pesada para a UERJ, você super desacreditado da UERJ. Detalhe, ele foi aprovado na UERJ, assim, em colocações show de bola. Mas duvidando o tempo todo, e eu queria que você contasse, compartilhasse o que passou pela sua cabeça, qual foi o ápice, o que foi marcante pra você dessa história? É porque, tipo, desde o começo do ano, a UERJ era a prova que eu tinha mais medo, assim, né? Por quê? Porque assim, desde a época do colégio, né, no comecinho quando eu fazia curso, eu fiz terceiro ano, depois fiz um ano de curso, depois vim pra cá. Eu tinha dificuldade, era um simulado que eu achava difícil. A discursiva te dava medo. Exatamente. Principalmente a discursiva de biologia, eu falava assim, cara, não dá. Eu tinha muito medo disso. E no ano, tipo assim, eu não tirava notão nos simulados discursivos, tipo, não mesmo. A minha nota era, tipo, bem como se fosse assim, na média, só que numa média que se fosse no vestibular eu não passava. Então eu não tava com aquela convicção, sabe? E aí depois que passou o Enem, eu tinha corrigido, eu sabia que tinha ido relativamente bem. E aí eu fiquei assim, cara, mas... aquela sensação de incerteza e tendo mais uma prova. Será que vale a pena me matar 3 semanas cansado por algo que eu não acredito? Exatamente. Foi aí depois que bem no começo a gente conversou, né? E eu vi que, cara, eu tinha ralado o ano inteiro. Teve alguma coisa que te marcou nessa conversa? Foi justamente, você mostrou pra mim, cara, você tá ralando desde o começo, primeiro dia de aula. E já passou um monte de coisa. Vai chegar agora, no final, que falta só um pouquinho pra acabar. E vou jogar a toalha e falar assim, não vou estudar pra mais essa, sabe? E aí, isso me fez pensar muito, sabe? Tipo, em tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha passado durante o ano, em todos os sacrifícios que eu tinha feito, porque é muito sacrificante. Abdicar de muita coisa. Abdicar de muita coisa, investir muita coisa. Eu falei assim, cara, não tem como eu chegar agora, no final, e falar assim, não vou. Sim, sabe? sim. E foi o momento que eu falei assim, eu preciso mudar minha postura. E aí, cara, depois desse dia, juro, foi muito divisor de águas. Depois desse dia, a minha postura estava diferente, o meu rendimento em simulado estava diferente. Você passou a acreditar, é o que eu falo, a metade já tinha dado certo, você estava acreditando. E eu vi que o que eu achava que eu não sabia de conteúdo, eu sabia, só que eu não conseguia externalizar porque eu estava com medo, sabe? Então, tipo, foi um momento de autoconhecimento muito grande, sabe? Tipo, porque você percebe isso de uma forma muito geral na vida.
mas foi positivo, né? E assim, uma outra coisa que eu acho muito importante para quem está assistindo e almeja estar aqui onde você está agora é trabalhar o erro, trabalhar a dificuldade de uma forma diferente. Muitas vezes o aluno, ele usa o simulado somente como um teste emocional. Exemplo, ele vai bem no simulado, ele fica super feliz. Ele vai mal no simulado, ele fica super triste. O intuito do simulado é ser uma ferramenta analítica do teu resultado, cara. O que você vai fazer com aquele resultado? Você vai ficar só triste ou feliz? Não, cara, você tem que trabalhar em cima daquilo. Então, se, por exemplo, você falou, eu não me sentia tão confiante para a UERJ porque eu era um aluno muito mediano. Mas o que você fez para reverter isso, além da parte, né, emocional de trabalhar a tua confiança? Você trabalhou em cima do erro, você reverteu aquele erro em aprendizado. Exatamente. E... Por exemplo, em relação à própria preparação da UERJ, quando você fazia um simulado, você ia mal. Tinha aquele momentozinho de se frustrar, mas o que você fazia com aquele resultado concretamente na mão? Primeiro que eu enchi o seu saco da Fernanda para ver o que eu tinha errado, né? Porque era o principal fazer isso e retomava a matéria, por exemplo. Você tinha uma questão, sei lá, de genética, né? Aí, geralmente, a UERJ tem vários comandos. Aí, primeiro, eu olhava por que eu errei aquilo ali exatamente, né? Então... eu vi o porquê de eu ter errado, se foi falta de atenção, se eu realmente não sabia, se estava inseguro. Aí, a partir daquilo, eu vi o que eu tinha que fazer. Se era insegurança, eu fazia um pouco mais de exercício daquilo ali para eu poder me sentir mais seguro com a matéria. Se fosse erro da forma de resposta, não botei palavra-chave, aí eu ia para você e perguntava, nas monitorias também funcionava, como é que eu podia melhorar aquela resposta. Se foi realmente algo que eu não sabia, eu voltava e estudava para poder passar a saber, sabe? Eu usava o erro como uma forma de aprender. Uma ferramenta analítica. Foi uma coisa que eu estava comentando com algum professor ano passado, quando eu estava tirando uma dúvida, que o professor comentou e eu concordei que o simulado que você vai mal, ele é muito mais produtivo que um simulado que você vai bem. Porque um simulado que eu ia bem, eu falava, que bom, eu ficava feliz, fazia... Ele bom pro emocional. Ele servia, isso, pro que eu falei, número 1, né? Pro emocional era bom, porque você se sentia mais perto do seu sonho. Só que você não tira muito proveito dali para a parte de conteúdo, sabe? Agora, no simulado que você não vai tão bem, você tem uma gama muito grande de coisa para explorar, de dúvida, e você vai aprender muito mais, entendeu? Então acho que essa é uma dica importante para dar para a galera, né? Pegar o simulado que você vai mal e destrinchar todo o seu erro, desde foi falta de atenção, não saber, insegurança com aquele conteúdo, é o mais importante. Show. E assim, que mensagem você deixaria para quem agora, daqui a poucas semanas, vai encarar o Enem, daqui a mais poucas semanas depois vai encarar o UERJ? O que você tem para falar para essa pessoa que, assim como você ano passado, está preparada em conteúdo, está ralando desde o primeiro dia, né? Não está acomodada esperando cair do céu, a pessoa ralou pra caramba, vestiu a camisa mesmo, sem desculpa, sem mimimi, e agora tá com medo, tá insegura, tá achando que não vai dar certo. O que você sempre fala para essa pessoa? Olha na câmera da verdade e fala diretamente para essa pessoa. Cara, em primeiro lugar, não é hora de você começar a querer duvidar, sabe? Se você fez um ano todo de uma preparação, o último momento que você tem que parar para duvidar dessa preparação é agora. Que você está na véspera da prova, você está precisando agora rever o máximo de conteúdo, ir atrás dos seus erros. Não é o momento de você chegar e falar assim, agora eu vou estudar muito aquela matéria que eu sei muito. O ideal agora é você ver exatamente onde você está com maior defasagem, para você tirar o maior número de dúvidas possível, para você chegar na prova com uma quantidade de dúvidas menor, não só para você acertar mais questões, que isso é consequência, mas para você estar com a cabeça mais tranquila para a prova, para você saber que você foi atrás, porque quando a gente estuda muito aquilo que está na nossa zona de conforto, a gente vai para a prova inseguro, porque a gente sabe que o que a gente realmente precisava ter estudado, a gente não estudou. Então é hora de fazer isso, tirar as dúvidas daquilo que está no nosso pé, que a gente sabe que é o mais difícil, e relaxar, sabe? É um momento que, por mais que requer um pouco mais de energia para poder estudar, é um momento também que você precisa tirar um tempo para relaxar, você precisa descansar um pouco, precisa equilibrar, assistir um filme, ver uma série, ler um livro. É claro que com moderação, não deixa de estudar, só que é um momento que a sua cabeça não pode estar fervilhando. É um momento de reta final, começa a passar um monte de coisa pela sua cabeça, você começa a querer rever o ano, o que aconteceu. Então o ideal é que você já trabalhe sua cabeça para você estar bem no dia da prova e você não estar com um turbilhão de coisa nas costas. E o principal, você tem que ir para a prova pensando que é você ali. Você não tem que ir para a prova pensando no que sua mãe vai pensar se você não for acertar aquela questão, Não, é você e o que você fez, é você naquele momento ali, sabe? Não
tenta carregar uma série de outras coisas, uma série de outras questões para a hora da prova, sabe? Relaxa e vai com aquilo que você confia que você trabalhou. E acho que é isso. Arrasou, gato. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também. Pietro, obrigada. Você é um querido. Te amo muito. Também. Você é um querido, obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. A essa altura do campeonato ele pode ser o divisor de águas, como foi pra você ano passado, a nossa conversa, tá? Beijo. Beijo, gente. Obrigada, galera. Beijo, espero mesmo que vocês tenham gostado.